Olá, pessoas lindas. Vamos começar aqui mais um Mídia Reversa. Hoje estaremos conversando com a Mayla. Ela é cigana e presidente do Instituto Droma Romani, lá de Contagem de Minas Gerais. Hoje está sendo gravado o programa, pois ela não tem Instagram ainda, tá bom? E a gente não poderia perder essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura e a comunidade cigana. Mayla, gratidão pela sua presença, tá? Muito bom, muita gratidão. Tá? Gratidão a você. Vamos começar com as perguntinhas, então? Vamos lá. Você, como presidente, né, do Instituto Droma Romani, então, o que é que visa esse trabalho do Instituto Droma Romani? Para a gente conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, o Instituto Droma Romani é uma instituição de assistência social que pauta pelas regras do serviço social, da qual sou formanda, e realiza ações para promover a inclusão social em todas as formas necessárias à dignidade da vida humana, com especial atenção aos integrantes dos povos e comunidades tradicionais. Atuamos a nível Brasil, nacional, né? E também estamos desenvolvendo algumas ações internacionais que buscam promover a inclusão social das comunidades em fragilidade social. O Instituto procura promover a participação maior dos segmentos sociais nas ações pontuais que visam a reparar os desequilíbrios sociais, principalmente dentre as comunidades de povos tradicionais. E, para isso, contamos com o apoio da iniciativa privada e do poder público, os quais, cada um, a seu modo, oferece a sua participação para gerar melhores condições de vida para que os integrantes das comunidades tradicionais, sejam eles, no Brasil, caboclos, caiçaras, extrativistas, indígenas, jangadeiros, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, israelitas, ciganos, matriz africano, entre outros. É isso. Maravilha. Então, é bem extensa, né? As comunidades que são beneficiadas não, cuidadas, né, pelo Instituto. E há outros estados brasileiros que têm que é coberto por esse instituto também, Mayla? Sim, é como eu te disse, né? Nós estamos atuando a nível nacional e com algumas ações aí internacionais também. A nossa missão é de levar inclusão social aos povos tradicionais, às comunidades, né? Maravilha, maravilha. E como é que é? Vamos falar um pouquinho agora do lado da mulher. Como é que é ser mulher e cigana, presidente diante do trabalho social? Sofre algum preconceito ou tem alguma facilidade diante de ser mulher e cigana, né? Diante do instituto, né? Dessas comunidades? Então, olha, os ciganos são obrigados a lidar ainda hoje com o estereotipo, né, de que roubam crianças, de que não são confiáveis, que vivem dançando, cantando e que prevê o futuro. Que são itinerantes e vivem em barracas, sem a mínima infraestrutura, o que ainda gera muita discriminação. Embora, por outro lado, no Brasil, já tivemos o primeiro presidente brasileiro de origem cigana e não necessariamente portuguesa, que foi Juscelino Kubitschek, que era 50% tcheco, né? Cigano por causa da sua mãe. A minha experiência como mulher e presidente de uma instituição de serviço social é muito engajadora. Por quê? Uma vez que a nossa bandeira é da assistência social. E é essa uma questão primária entre as necessidades sociais. É isso. Isso. E você sente que sofre algum tipo de preconceito ou você acha que isso facilita? Ou não tem nada a ver? Né? Seria a mesma coisa se fosse um presidente homem, por exemplo, e um não cigano. Compreende a questão que eu estou colocando, a questão do preconceito, né? Inclusive com os ciganos e com a mulher. Né? Você acha que você sofre algum tipo de preconceito
ou você acha que isso facilita essa ação, né, diante das comunidades? Sim, para mim, não. Para mim, eu não tenho enfrentado nenhum tipo, assim, de problema, não. Né? Vendo ainda que tem muita coisa que ainda a mulher, ela precisa de avançar, né? Em relação à garantia de direitos, né? Enfim, a gente sabe que ainda existe ainda algumas dificuldades para a mulher, mas estamos avançando. E é um grande exemplo, né, a ser seguido. Eu acho que você é uma inspiração para muitas pessoas diante dessas questões, porque o Brasil é um país preconceituoso, a gente tá vencendo isso dia a dia, como mulher, né, e como ciganos, como indígenas, né, que são pessoas ainda que têm todo o direito, como nós também, como qualquer cidadão brasileiro, né. Então é muito bom ouvir isso, viu? Muito bom, e eu incentivo, e eu admiro muito o seu trabalho, muito mesmo. E gratidão pela sua participação. Então, vamos continuar aqui, gente. Então, quais são as áreas que são beneficiadas com esse instituto? Você chegou a comentar logo no início. Tu pode repetir e comentar um pouquinho sobre cada uma delas, como é que é feito esse trabalho, para a gente conhecer um pouco. Por exemplo, com os indígenas, como é que é feito esse trabalho? Com os quilombolas, como é que vem sendo feito, como é que tem sido aceito isso diante deles e da sociedade? Comentar um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, então, o que eu te falo, Sibeli? A nossa atuação é de inclusão social. Então, nós vemos demandas de acesso às políticas públicas que a própria comunidade, às vezes, ela tem dificuldade em acessar essas políticas. E muitas vezes, quando elas procuram, fica até difícil, né, de ser recebido pela falta. Vou citar aqui a questão da comunidade cigana, né? Muitas vezes elas vão acessar e aí elas têm uma certa dificuldade em buscar ali os seus direitos e acabam não acessando, deixam para lá. Então, a atuação do Instituto é exatamente de inclusão social, tá? A todas as comunidades. E também desenvolvendo projetos para levar melhor, uma vida mais digna, né, para essas comunidades. Beleza. Então, vamos já chegando um pouquinho aqui para o final, mas o que você puder falar. Passar o seu contato, como é que a gente pode ter contato com vocês? Quem tem interesse de estar participando, de ajudando, qual forma que a gente tem de poder contribuir, né, junto a vocês, ao Instituto? A gente que está em outro estado, como a gente pode também ajudar a agregar esse trabalho social com vocês? Então, olha, nós temos a página, né, no Facebook, né? Lá está o contato. E o que acontece? Eu vou falar mais um pouquinho a respeito, né, da área de atuação do Instituto Droma Romani, porém, podemos nos deter hoje em área específica, que atinge principalmente as mulheres ciganas brasileiras, e que todos nós devemos nos esforçar para diminuir cada vez mais este impacto de sofrimento na vida de tantas mulheres das etnias ciganas. Vou dizer que, conforme relato os estudiosos do assunto, não existe pesquisa brasileira sobre o assunto de violência contra as mulheres ciganas, sabendo-se apenas que elas são vítimas corriqueiras do racismo, mas de um racismo não combatido pelo poder público e muito menos pela sociedade civil. Essas mulheres são obrigadas, por uma questão de sobrevivência, a disfarçarem suas características culturais, principalmente quanto ao vestuário. Inclusive, durante a prática, no principal meio de sustentabilidade, que é o comércio porta a porta, para que não sofram com a discriminação, tenham a possibilidade do ganho para o sustento de suas famílias. De acordo com o documento divulgado pelas Nações Unidas, as mulheres do povo Rom sofrem maior discriminação. Por quê? Porque são facilmente identificadas por suas vestimentas tradicionais.
muitas dessas mulheres se veem privadas de seus direitos mais básicos, como, por exemplo, o direito de ir e vir com liberdade, segundo as suas próprias convicções, né? Nesse documento, recomenda a criação de leis contra a discriminação e medidas afirmativas para combater a falta de acesso à educação, saúde, habitação, emprego, redução da pobreza e acesso à justiça, entre outros direitos básicos de todos os cidadãos, né? Ainda, segundo a analista de questão cigana no Brasil, as ciganas têm seus direitos desrespeitados, ainda cotidianamente, como, por exemplo, o acesso ao serviço médico, dificultando uma vez que essa necessidade cultural, né, de consultar-se com médicas, o que afasta até mesmo o atendimento necessário para terem que se submeter a uma consulta com médicos. Outra questão relevante é a negativa na concessão de habeas corpus sobre o argumento de que o cigano via de regra, né, de não ter uma residência fixa. Entre outras questões, Sibeli, é notado também a inexistência de recomendações legais que visam especialmente a promoção e a defesa dos direitos humanos quanto à violação contra as mulheres ciganas. Desta forma, pretendemos atuar junto aos órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, incentivando a criação de mecanismo que elimine essa situação, descrita entre muitos outros exemplos que poderíamos citar aqui. Necessitamos de uma grande atuação do poder legislativo para a criação de leis que geram a garantia de igualdade, de oportunidade e de direito entre os desiguais, culturalmente falando. E essa é uma de nossas metas, a meta do Instituto Droma Romani, e enquanto presidente de uma instituição que objetiva a inclusão social de povos e comunidades tradicionais. Bom, o nosso contato, como você me pediu, está na nossa página do Instituto Droma Romani, e agora esta é a segunda pergunta importante que faço. Como podemos auxiliar estas comunidades? Que foi o que você me perguntou, né? Então, vou dizer a resposta é o seguinte. Para isso, com uma postura simples, que nós, mulheres, podemos, e mais que isso, devemos adotar. Precisamos querer participar mais dos processos de tomadas de decisão, precisamos contribuir assumindo posturas firmes com relação ao respeito aos direitos humanos de nossos semelhantes, exigindo o cumprimento efetivo das leis que assegurem esse respeito. Com a maior participação das mulheres conscientes a nível municipal, estadual e federal, poderemos assegurar que as gerações que virão terão um cenário social mais igualitário para o desenvolverem suas potencialidades como seres humanos e também oferecerem suas contribuições com o desenvolvimento social para todos. Se posso deixar aqui algum apelo, esse é o pedido que faço a todas as mulheres brasileiras. Mulheres, participem de todos. Vamos ocupar os espaços a nós devidos como cidadãs, que somos geradoras de recursos para a máquina do Estado funcionar. Através de nossos impostos e
como credoras de maior participação e decisões que nos afetam a todas nós, mulheres. Participemos juntas, mais juntas, e com o nosso direito, fazendo valer o nosso direito como mulheres. Esse é o recado que eu deixo para todas as mulheres brasileiras que atuem juntas, que juntas somos mais fortes. Gratidão pela oportunidade, Cibele, de estar dando um recado às brasileiras, às mulheres guerreiras que têm que se unir. Pô, Maila, muita gratidão, muita gratidão. E a união faz a força, independente de origem que sejamos, né? Eu acho que a mulher tem que se unir mesmo. E a forma também que a gente atua, agora eu falando aqui como HD, é que a gente faça além da dança, além da cultura, que a gente também tenha ações junto a vocês. Porque, para mim, eu também acredito nessa da questão da união, independente de origem que a gente tenha. Eu acho que o principal é a gente se unir numa causa justa e verdadeira, né? Isso aí é para todas as brasileiras também, né? Para todos nós, tá? Muita gratidão, Maila, gratidão também ao Ariel. Estou muito feliz que a gente consiga trazer cada vez mais informações para as pessoas que muitas das vezes a gente não tem, né? Muitas das vezes a gente só está tendo a visibilidade numa dança, numa cultura, mas a gente não olha as questões sociais que os ciganos passam, e principalmente as ciganas, né, com essas questões de preconceito, inclusive contra a mulher, né? Então, eu só tenho a agradecer, aprendi cada vez mais, toda vez que a gente conversa, eu sempre aprendo alguma coisa, e só gratidão, gente. Muito obrigada por essa conversa. Aqui está aberto, sempre que você quiser, Maila, venha conversar com a gente, venha passar suas mensagens, que é sempre de luz e de evolução. Gratidão. Então é isso, gente. Quer falar, Maila?